Show de bola, voltando aqui à apresentação, tá certo? Sobre tromboembolismo pulmonar, como uma outra alteração possível que vocês podem se deparar na prática é o tromboembolismo pulmonar, extremamente importante. Lembrando que o diagnóstico principal, através dos dados clínicos e às vezes com raio-x, não necessariamente você vai precisar do raio-x. A gente vai precisar da angiotomografia, angio-TC, tá certo? Angiotomografia computadorizada também, pode ser angiorressonância, quase sempre é angiotomografia, certo? Também, como eu já citei para vocês, pode ser angiotomografia protocolo TEP, tá certo? A gente chama angiotomografia computadorizada do tórax com protocolo TEP, tá certo? Tromboembolismo pulmonar, ou simplesmente angio-TC arterial pulmonar. Angio-TC da artéria pulmonar, do tronco arterial pulmonar ou da artéria pulmonar, também é conhecido aqui o exame, tá certo? Aqui, o exame normal, tá certo? Que a gente vê como um Y invertido, mostrando o tronco arterial pulmonar, a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Veja que neste exemplo aqui, ela está toda opacificada, toda branca, com contraste, a gente usa o contraste iodado, né? Nestes outros exemplos, certo? A gente tem casos de tromboembolismo pulmonar. Ou seja, um trombo que vem de uma outra região do corpo humano, geralmente membros inferiores, 90% das vezes é membros inferiores, veia femoral, veia poplítea, veias tibiais, fibulares, qualquer uma das vezes os membros inferiores podem, um trombo desse pode se deslocar, levando, aí ele vai impactar na região mais fina do sistema, desse sistema venoso. Vai lá pelas veias dos membros inferiores, veia cava inferior até o átrio cardíaco direito, ventrículo cardíaco direito, depois o sistema arterial pulmonar, tá certo? Então a gente vê aqui falhas de enchimento, ó, veio normal, 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 normal. Quando chega desse lado, a gente vê um trombo aqui, ó. Ele ocupa, tanto a direita aqui como a esquerda, ele ocupa o lúmen dessas artérias, tá certo? Aqui também, ó. Então, isso é um TEP, um tromboembolismo pulmonar. Vê aqui um pedacinho aqui, outro aqui, um trombo aqui, e esse trombo aqui. Geralmente, alguém vai, na prática, alguém vai colocar uma seta dessa daqui, ó. Vai colocar uma seta, apontar para esse achado e vai perguntar o que é isto. Às vezes, vocês... É relativamente emergente, um caso de tromboembolismo pulmonar, é considerado emergência médica, então você tem que tomar conduta, às vezes, vocês... No hospital, pode ser que vocês se deparem com a tomografia dessa, nesta alteração, lembrar do tromboembolismo pulmonar, tá certo, pessoal? É claro que o ideal é ter um especialista, um radiologista que avalie este caso, veja a extensão, mas às vezes vocês vão ter que tomar conduta sozinhos, tá certo? Principais sinais, Corcova de Hampton, aí isso nos primeiros sinais no raio-x, tá certo? O que é que a gente pode ver na radiografia simples, no tromboembolismo pulmonar? A gente pode ver esses três achados aqui, que são epônimos, tá certo? Que pode ser visto até 20% dos casos de TEP, aqui 20% dos casos também, aqui até 10% dos casos. O que é Corcova de Hampton? Nada mais é do que quando o trombo, aqui tem um raio-x de tórax, tá certo? Representado. Quando vocês, a circulação arterial pulmonar, ele vai diminuindo o calibre até a periferia, tá certo? Podemos ver, lá na angiotomografia, a gente vê um TEP, aqui a gente viu lá naquela região central, mediastinal, tá certo? Quando você vê que entope aqui na periferia, ou mais próximo aqui, essa região do pulmão, que seria irrigado por essa parte do pulmão, ela vai infartar, vai existir um infarto pulmonar. Essa região é chamada de Corcova de Hampton. Alguns casos, esse é o relativamente mais comum da gente encontrar, certo? Alguns casos, é visto aqui colocado como 20%, mas na prática a gente vê menos, tá certo? Antes de chegar a infartar, como bloqueou aqui o vaso, um trombo, um êmbolo, bloqueou aquela circulação, então no começo, nessa região, a gente começa a ver uma diminuição da vascularização naquele ponto, naquela região. Por exemplo, vem aqui uma artéria, essa artéria irriga tudo isso aqui, ó, e vamos supor que tampou aqui. Então, no começo eu vejo que fica meio
sem vascularização aí, certo? A isso a gente chama de sinal, a alteração de vascular a gente chama de Fleischner, e a oligoemia, a diminuição ali da circulação, a gente chama de sinal de Westermarck. No entanto, quando chega a consolidar, quando chega a morrer o tecido, infartar, tá certo? A gente chama de Corcova de Hampton. Professor, não entendi muito bem. Vamos consolidar esse conhecimento? Vamos lá, pessoal. Aqui, a gente vê um paciente que chega com taque de espinéia e dor em hemitórax esquerdo. Neste caso, eu vou procurar aqui em A, tá certo? Avaliação pulmonar. A, tá tudo ok. Traqueia e brônquios. Eu vou começar a procurar em B, os pulmões aqui, para ver se está tudo ok, tá certo? Até aqui embaixo. Opa, eu vou procurando aqui, eu não sei se vocês perceberam alguma coisa aqui embaixo. Deixa eu dar aquela ajudada aqui, ó. Isso a gente chama, ou seja, tem uma consolidação, tá certo? Qual é o achado? O achado é uma consolidação. Então é igual a pneumonia? É uma consolidação que poderia ser uma pneumonia, por exemplo. No entanto, um paciente que não tem febre, não tem aquele sinal de processo inflamatório infeccioso, como prostração, dores pelo corpo, etc. Só tem uma dor súbita aqui nesse local, porque o infarto pulmonar leva mais a dor e taque de espinéia, tá certo? Então, eu vejo essa consolidação aí eu faço um TEP para confirmar, uma angiotomografia para confirmar, vejo que tem um trombo bem no sistema arterial pulmonar que passa aqui. Então aquilo é um TEP aqui, associado a um infarto pulmonar. O infarto pulmonar, que não deixa de ser uma consolidação, às vezes é vidro fosso também, mas em geral se apresenta logo uma consolidação, e isso a gente chama que representa o infarto pulmonar, tem um nome específico, chamado de Corcova de Hampton. Então, só para chamar a atenção, saber que nem toda consolidação, a informação importante desse slide aqui, da Corcova de Hampton, nem toda a consolidação representa uma pneumonia. Você lembra que pode representar um câncer, um edema pulmonar, por exemplo. Neste caso, representa um infarto, mas especificamente dentro de um contexto de TEP, infarto pulmonar, se é visto no raio-x de tórax, então a gente dá um nome específico ali, Corcova de Hampton. Citar aqui para vocês, aqui, um outro exemplo bem mais sutil de Corcova de Hampton. Eu vou começar a avaliar o A novamente, o A, tudo ok, tá certo? Não tá só um pouquinho, ou quase nada desviado, certo? Vou ver o B, tá certo? Opa! Tá certo que é mais fácil, obviamente, eu apontando, tá certo? Que é essa imagem aqui, ó. Certo? A gente vê um branquinho aqui, ó. Então, B, vejo aqui, depois começa a comparar, né, um lado com o outro, B, tudo ok, exceto por essa imagem aqui, tá certo? Vou ver C, coração, tá tudo ok. Eu vejo que na parte de cardio, de circulação também, que eu posso já ver a aorta aqui, eu vejo que tá meio que dilatada, com ateromatose aqui. No caso, é um paciente, eu já sei que é um paciente mais idoso, tá certo? Provavelmente. Os diafragmas, procuro também derrame pleural aqui nos seios costofrênicos, tá certo? Não encontrei nem pneumo peritônio, nem hérnia, beleza. O esqueleto, vou ver aqui, também não tem nenhum histórico de trauma, também diminui a chance de ter alguma coisa do esqueleto. F, o D dispositivo F também de metal, procuro algum dispositivo metálico e não encontrei nada. Coração aqui está próximo ao limite superior da normalidade. Beleza, então eu fiquei na dúvida, será que isso é uma imagem verdadeira? O radiologista ficou na dúvida desta imagem. O que ele fez? Tomografia. E na tomografia ele viu que tinha uma consolidação e um TEP, ó. Você vê que tem um vaso aqui, um vaso cheio de brancão. Quando chega neste ponto, ele tampa o vaso, ó. Esse ponto aqui, ó, até aqui estava com contraste, depois tampou. Então, se tampou, o que é que tampou nesse vaso aqui, ó. Tampou nesse vaso. Começou nessa área, inicialmente, ficar com baixa circulação. A gente chama de oligoemia, tá certo? Começa a ficar com baixa circulação. Como é que eu chamo quando tem baixa circulação? O Westmarck. Então, primeiro, começa a ficar meio sem vascularização, que não é o que eu vejo aqui, né? Que chega para mim. Se eu pegar bem no iniciozinho, eu vou ver uma área sem circulação, que a gente chama de Westmarck.
Às vezes eu vejo um abaulamento aqui no vaso também, representando a amputação aqui do trombo. Quando tem uma amputação do vascular, eu chamo de Fleischner, tá certo? Com o tempo, essa região começa a infartar, começa a ter sangue ali dentro dos alvéolos, então começa a estar sangue, então os alvéolos cheios de coisa, eu vou ter uma consolidação. Consolidou, e eu vejo isso no raio-x, eu chamo isso de Corcova de Hampton, tá certo? Essa é a graduação principal. Primeiro fica meio que sem vasos ali na região. Às vezes eu vejo também um vaso ali junto ao hilo pulmonar meio que amputado, que é o sinal de Fleischner, e com o tempo, que é quando chega para a gente, às vezes, já está infartado. Já está infartado, tá. Então a gente chama, se for visto, esses achados no raio-x tem nomes, nomenclaturas específicas, chamada Corcova de Hampton. Então, aqui a Corcova de Hampton, aqui outra que eu fiquei na dúvida, fiz a tomografia, deu para ver a Corcova de Hampton também, ou infarto pulmonar, que eu estou vendo na tomografia, e além disso, eu confirmei que isso realmente é uma Corcova de Hampton. Corcova de Hampton é ali, é o infarto relacionado a consolidação relacionada ao infarto pulmonar por tronco, por TEP. Então, confirmei que tinha um TEP também. Aqui, então, é o Corcova de Hampton, quando a gente vê no raio-x. Sinal de Fleischner já é mais difícil ainda, realmente, na prática. A gente se utilizava desses sinais, principalmente quando a gente não tinha uma angiotomografia, pessoal. Hoje, você vê um raio-x, qualquer dúvida, é muito mais prático, tem muito mais disponibilidade, você já pede uma angiotomografia. A gente vê meio que um abaulamento aqui do vaso. Poxa, será que isso aqui é uma amputação aqui do vaso? Será que isso é um sinal de Fleischner? Eu fiz uma angiotomografia, confirmou que era uma angiotomografia, neste ponto aqui. Então, aquele achado que eu tinha visto no raio-x realmente é um Fleischner. Ou, por exemplo, teve um tromboembolismo nesta região, nessa que vai para o lobo superior direito. E essa região fica com poucos vasos, então a gente chama isso de Westmark. Poxa, Frank, é muito difícil. Eu não sei se isso é poucos vasos, se é o normal. É muito difícil, até para um radiologista, novamente, até radiologistas subespecializados em tórax, e isso é sutil, realmente. Então, isso representa uma oligoemia, aqui um trombo, tá aqui a artéria pulmonar, artéria pulmonar direita, representada aqui no coronal, no corte coronal, que é a direita, que é a esquerda, que é o ápice pulmonar, tá certo? Que são os ápices pulmonares, tem que ver que tem um trombo aqui ocupando. Você vê que essa região aqui, essa outra região é toda brancona, cheia de contraste, e aqui tem um negócio, um trombo, que não realça, então representa, então, essa oligoemia relacionada a esse trombo aqui na artéria pulmonar, tá certo? Sinceramente, eu nunca, no raio-x, já dei muitos laudos de raio-x de tórax também, nunca a gente precisou confirmar essas alterações no tépico. Na verdade, quando a gente encontrava, via na tomografia, a gente voltava, a gente via lá no raio-x, então começava a valorizar mais retrospectivamente, só para vocês terem essa noção, tá certo?